Shalom, queridos. Graças a Deus, estamos agora no livro do profeta Samuel. Louvamos o teu nome, Senhor, por mais este avanço. O Senhor está nos fortalecendo. Recebe a nossa gratidão por tudo que já fizeste e por tudo que irás fazer. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Primeiro capítulo do livro do profeta Samuel. Tem como título Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Eucana, o nome dele é Eucana. Você sabe que a Bíblia considera sempre geração, descendentes. A Bíblia cita nomes e diz quem são os ancestrais, quem são os descendentes. E aqui nós estamos vendo os ancestrais de Eucana. Aí quando fala filho, filha, é avô, é pai, avô, bisavô, tetravô. É assim que Deus apresenta os personagens bíblicos que estão ligados a ele. E aqui nós estamos vendo Eucana, este homem com esses ancestrais, com certeza com relevância, né, para ser colocado assim o nome deles. E esse Eucana tinha duas mulheres, que não é para nós copiarmos no nosso tempo. Jesus deixou bem claro que é como foi no princípio: o homem se unir à sua mulher e viver com ela até a morte separar. Mas nesse tempo, Deus não tinha colocado ainda essa palavra para nós, ainda era permitido. Lembra que eles estavam bastante aquém de nós, né? Nós somos privilegiados. Jesus já veio. Jesus já deu a sua vida, já está tudo consumado. Estamos aguardando a sua volta, como ele prometeu em Atos 1, capítulo 1 e versículo 11. Mas eles aqui estavam bem aquém, estavam num processo bastante melindroso e tinha essas permissões de ter duas mulheres. Permissão não é vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. É apenas permissão na vida de Eucana. Porque era costume, quando a mulher é estéril, como naquele período um homem não poderia ter essa desonra, né, de não ter filhos, tinha que ter descendentes. Era vergonha para o homem e para a mulher também, era considerado malditos. Então havia uma permissão de Deus para que ele tivesse uma mulher só para gerar filhos, além daquela que era sua esposa de verdade. Não esquecer que Penina aqui era apenas a outra, era apenas o lugar onde haveria que gerar filhos para Eucana e para Ana. Mas Penina não estava entendendo. Vamos prosseguir aqui. Aqui já no versículo 3 do capítulo 1 de Samuel, diz assim: todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Siló é o lugar onde estava o tabernáculo. Lembrando disso? E nós viemos numa trajetória onde no livro de Êxodo, Deus mandou fazer um tabernáculo, o lugar onde tinha o átrio, tinha o santo, o lugar santo, e tinha o santo dos santos, onde o sacerdote apresentava uma oferta diária. Estão lembrando disso tudo? Se não lembra, volta para os primeiros estudos. Os vídeos estão no YouTube para vocês recordarem tudo a qualquer momento que houver necessidade. Então aqui nós não estamos tendo uma história qualquer, já temos uma sequência. O nosso Deus é um Deus de histórias, e as histórias dele é a verdade. E aqui já vemos esse homem que sobe e vai a Siló, né? Vai a Siló, onde está a arca do Senhor, onde está
o tabernáculo e tudo que vocês viram nas lições anteriores sobre o tabernáculo. E aí ele vai, lá onde ele vai, nesse tabernáculo, estão Ofni e Finéias, os filhos de Eli, o sacerdote na época dele, os filhos de Eli, que era sacerdote, e os filhos, e ele também, Eli, sacerdote com seus filhos, estavam lá em Siló. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste sacrifício a Penina. Não estão lembrando dos sacrifícios lá no livro de Levítico? Tudo que não lembrar só é repassar lições, as primeiras lições do nosso discipulado. Para poder a gente não ter muito tempo aqui no vídeo, não ficar longo, não posso estar explicando tudo. Vocês procuram sempre repassar. Então já havia isso, os sacrifícios que eles aprenderam desde aquele tempo. Deus deixou, Moisés deixou tudo escrito. Eu já disse a vocês que o Pentateuco é a base de toda a Bíblia. Aqui eles estão fazendo coisas que eles aprenderam de pais para filho, foi ficando este livro, esses 5 livros passando na mão deles, e eles aprendiam essas coisas, aprendiam que deviam sacrificar, e ele fazia isso, o Eucana sacrificava, dava porções a Penina, sua mulher, dava porções deste sacrifício a Penina, sua mulher e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele amava. Mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril, mas era essa mulher que ele amava, e a obrigação do homem amar sua esposa. E a Penina era apenas para gerar os filhos, mesmo sendo permissão de Deus, para isso, permissão, não a vontade do Senhor. Se o homem tivesse no seu coração a coragem de enfrentar aquele problema da esterilidade com a sua esposa sem ter filhos, seria o melhor. Mas Deus já conhece o homem, ele gosta de ser valorizado, e o valor do homem nessa época e da mulher era casar e ter filhos. Vocês sabem também que teve um homem que deu um exemplo para nós, o Isaac, o filho do Abraão. Ele esperou 20 anos orando ao Senhor para que a sua mulher fosse frutífera, fosse fértil, e alcançou do Senhor a bênção. Então, era apenas uma permissão, mas Deus poderia fazer com que eles esperassem, eles poderiam esperar em Deus, e Deus poderia fazer um milagre como fez na vida de Isaac, sem precisar Isaac ter um filho com outra mulher. Era uma permissão para o coração endurecido, porque, na verdade, é a mesma coisa do casamento, uma permissão quando há traição, uma permissão porque o coração endurecido não consegue suportar a traição, mas se conseguir perdoar, essa é a vontade de Deus, o perdão. Então precisamos saber o que é vontade e o que é permissão, porque a permissão sempre tem problemas, porém a vontade não tem. A vontade de Deus não tem problemas, a vontade dele é perfeita. Então, no casamento de Eucana, estava havendo problemas, porque essa não é a vontade, é a permissão. Aprendamos isso. Prefira sempre a vontade de Deus, mesmo que tenha que demorar de ver o processo, como aconteceu com Isaac. Foi 20 anos de espera, mas ele aprendeu a esperar a vontade de Deus, que era tornar sua esposa fértil. E Deus fez isso. Estou aqui no primeiro capítulo do livro de Samuel. Sei que vocês estão vendo que já está esquentando, né? Deus está falando algumas histórias muito importantes, todas elas são, mas essa aqui está tocando na gente, né? Já viu quantos divórcios no meio da igreja? Porque não tem perdão. Não tem perdão. E Deus não fez o seu povo para viver sem perdoar. Ele disse através de Jesus que é para perdoar 70 vezes 7. Então, queridos, precisamos realmente, como igreja do Senhor, estarmos revendo nossos conceitos e valores, e que esses conceitos e valores não podem ser em outro lugar que não seja na Bíblia. A Bíblia. Então é por isso que nós estamos com um discipulado de excelência, um discipulado nobre, abrindo a nossa Bíblia semanalmente com os nossos discipuladores e em nossas casas, particularmente 3 capítulos por dia, para que nós possamos estar com 1180
189 capítulos, 1189 capítulos da Bíblia lidos em um ano, e o resultado vai a gente saber a vontade de Deus e preferir a vontade de Deus, porque ela é perfeita, ela é boa. Aqui o Cana vai para Siló, como eu já disse, e o Cana vai dar porção maior, melhor para sua esposa, porque ele amava. Porém, nós vemos que aqui diz no versículo 5, porém, a Ana dava uma porção dobrada, porque ele amava mais que o Senhor a tivesse, mesmo que o Senhor tivesse deixado ela estéril, mas ele continuava amando, porém Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado Ana sem filhos, então Penina, que era apenas para gerar filhos, ficou cheia de ousadia e começava a irritar. Esse caso não é o primeiro. Vocês viram também que Agar, a escrava de Sarai, também depois que engravidou para gerar um filho para Sara e Abraão, ela ficou cheia de ousadia também. Como eu já disse a você, permissão é uma coisa e vontade de Deus é outra. A permissão de Deus é somente por causa da dureza no nosso coração, mas os resultados são terríveis. Isso acontecia uma vez por ano, quando tinha deixado, deixa eu voltar aqui, e provocava excessivamente para irritar a quem fazia isso. Penina fazia isso com Ana, e provocava, ainda mais que ela via que o Cana dava porção maior para a esposa, ela não achava correto. É assim, ficam ousadas depois que fazem parte da vida de um homem que a gente casa e alguém faz parte da vida dele, quer ter direitos iguais à esposa ou maiores. Portanto, não deu certo, nem nunca vai dar certo essas coisas que é apenas permissão de Deus. O que dá certo é a vontade dele. Isso acontecia uma vez por ano, toda vez que Ana ia à casa do Senhor. A outra, lembre que a Penina é a outra, está registrado na Bíblia, a outra a irritava. E não foi a esposa, é sempre a outra, e sempre terá problemas. Então, por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ah, que pergunta, né? Cada coisa tem seu lugar. Os filhos são filhos e marido é marido. O que Ana estava vendo era ameaça daquela mulher que apenas tinha que gerar filhos e estava ameaçando, tirando a paz de Ana pelas pirraças, pelas irritações. Então, essa pergunta de Ocana não caiu bem, mas ele não é perfeito como nenhum de nós. A oração e o voto de Ana. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote ali estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor. Vejamos aqui, é o versículo 9 do capítulo 1 de Samuel, quando diz que, certa vez, após terem comido e bebido, vocês lembram que eles tinham sacrificado ao Senhor e tinha uma parte que era concedida a aqueles que estavam oferecendo ao Senhor, tinha uma parte que era concedida a eles. Vocês viram isso lá no livro de Levítico, né? Todo tipo de sacrifício como era feito, e esse aqui é um dos sacrifícios que você viu no livro de Levítico, que nós vimos no livro de Levítico, e nesse tipo de sacrifício era permitido eles comerem uma parte. E eles estavam ali, após comerem, bebido, comido e bebido lá em Siló, Ana levantou. Grave bem isso, levantou. Quando o sacerdote Elias estava sentado, o sacerdote estava sentado, mas Ana levantou. E o sacerdote sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Veja a situação que estava esse sacerdote, né? Sentado, vocês vão ver lá adiante que ele estava obeso,
e desligado do principal papel dele. Quem devia estar de pé era ele, e vendo a situação de Ana e de qualquer um que estivesse ali presente, para poder dar uma palavra, fazer algo para a pessoa, mas ele estava lá sentado. E você sabe que ele estava obeso. Não sabe aquilo pela leitura, mas lá adiante vocês vão ver isso. E aí, resultado, Ana levanta e eu espero que vocês entendam. Que seja qual for a sua situação, não fiquem retidas nessa situação difícil que você está passando, porque o Senhor está sempre disponível para ouvir aquele que dá a volta por cima e acredita que Ele pode todas as coisas. Se você acreditar que Ele pode todas as coisas, levante-se e erga a sua cabeça e fale para tudo e para todos que você tem um Deus que tem a última palavra. A última palavra é dele. Então tenha coragem, levante-se e vai adiante do seu Deus e vai onde está o seu Deus e se submeta a Ele, onde é que Ele está, no seu coração, qualquer lugar que você dobrar os seus joelhos. Se você não tem um lugar secreto do seu quarto por perto, você pode dobrar o seu joelho em qualquer lugar, porque você carrega o Deus vivo dentro de você, nós, dessa segunda aliança. Enquanto Ana estava na primeira aliança, já tinha aprendido essa lição. Se levantar, dar a volta por cima e buscar o seu Deus. Então, se levantou, chorou muito diante do Senhor. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, e lhes deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Deu para entender? O que significa a pessoa se levantar do que está sofrendo, das perdas que está tendo, da aflição que está passando e entregar a Deus. Quando você entrega a Deus o que você está querendo, Ele te entrega o que você está querendo, porque casou com a vontade dele. Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Vocês estão vendo a situação do sacerdote como está? O povo de Deus precisava de alguém trazendo os recados de Deus. E esse sacerdote estava nesse jeito, a mulher desesperada, e ele está sentadinho junto da pilastra do templo. Mas ela conseguiu se levantar. E aí promete a Deus o que ela mais queria, que era um filho. E aí diz como ela ia fazer com o filho, ia viver esse filho, ia ser para Deus, na cabeça desse filho não passaria navalha, você sabe que isso aí é aquele voto que vocês viram também no livro das leis, nos 5 livros que nós já estudamos, o Pentateuco, tem incluído o tipo de votos como esse, que era o voto onde não cortava os cabelos. E ela fez esse voto para Samuel, seu filho, que ela iria receber do Senhor. Pois ela estava dizendo que entregava para Deus, e quando você pede uma coisa que você entrega para Deus, Ele não te nega, porque Ele quer tudo, porque Ele pagou o preço. Aqui na antiga aliança, Ele pagou o preço de uma promessa que Ele estava dando uma trajetória para cumpri-la. E na nova aliança onde nós estamos, Ele já mandou, já cumpriu a promessa, e por isso nós não somos nossos, somos dele. Tudo que quisermos temos que passar para Ele. Se você pede uma casa de praia, é para Ele. Reuniões, discipulados, células, nessa casa de praia, cultos de adoração ao Senhor, que todos passem e vejam a diferença da sua casa de praia. É para Ele, é para Deus. E eu poderia citar uma série de coisas que nós temos pedido para Deus e estamos usando somente para nós, com o nosso egoísmo. Por exemplo, a saúde pedimos para Deus, deve ser para Ele, para utilizarmos no processo mais importante da nossa vida, que é fazer discípulos. E a gente está usando para quê?
Ai, meu Deus, como a gente precisa de fazer como Ana, pedir para dar para o Senhor. Senhor, eu não tenho nada, para eu dar alguma coisa para o Senhor, eu preciso que o Senhor me entregue e eu te devolva. Quando a gente aprender isso, a gente chegou no ponto certo de ver vidas se render aos pés de Jesus, porque a gente pede a Ele unção, poder para levar vidas a estarem nos pés de Jesus Cristo. Então a gente quer ganhar, a gente quer consolidar, a gente quer discipular e enviar. Então a gente pede para Ele saúde e a gente usa a saúde do modo que a gente bem entende. A misericórdia dele tem se estendido, ele tem nos dado. Mas lembre, peça saúde para Deus, a casa de praia para Deus, tudo para Deus, porque na verdade a gente não tem nada. O que tem vem dele é para devolver para ele. Então estamos vendo aqui uma lição maravilhosa na vida da Ana. E aí prossegue a partir do versículo 12 desse capítulo 1 do livro de Samuel. Ana continua a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque a Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Está vendo você que é resultado de um sacerdote que não toma sua posição? Ali falou, nós já vimos no versículo anterior, que ele tinha acabado de comer e beber como todos, né? Aquele sacrifício que era permitido a parte dos ofertantes também estarem comendo, mas ele estava curtindo o soninho dele certamente, cochilando, a Bíblia não diz, mas ele estava sem visão. Se ele estava sem visão porque estava cochilando, meio tonto, de comer demais, porque ele estava obeso. A Bíblia diz que ele estava obeso. E não estava percebendo, não tinha visão. A mulher orando, ele achando que a mulher estava bêbada. A obrigação dos que estão na frente do povo de Deus é ter a visão das situações do povo que Deus entrega. Saber o que está se passando. E isso depende do Espírito Santo. Tem que estar envolvido com o Espírito Santo. Tem que estar aquecido pelo fogo do Espírito. Sempre esperto. Sempre ativo. Sempre em ação. O Espírito Santo não deixa cochilar. Ele nos incendeia com a presença dele. Diz, olha ali, ó, tem esse problema. Vai lá e fala isso. É assim que faz. O homem estava sentado, certamente cochilando pela atitude dele, não, nem perceber direito o que estava acontecendo com a Ana, e vem dizer para Ana que ela estava embriagada. Que processo, né? De cura na vida de Ana. Já estava ferida e agora vem o sacerdote dar outra facada. Mas o Senhor levantou Ana, ela foi levantada pelo Senhor, de tal maneira que ela estava em oração e não perdeu a bênção dela. Ela entendeu o sacerdote, entendeu que ele não estava bem e respondeu mansamente, sem nenhuma ofensa. E mesmo que ele não estava bem, mas assim, nós sabemos que a autoridade, sendo boa ou má, é para ser obedecida, e Ana fez o papel certo. Ela foi ofendida, ela foi ferida, ela imaginou uma pessoa ligada com Deus, ali clamando ao Senhor, e a pessoa que é o líder dizer que está bêbado, mas ela ficou tranquila porque realmente ela estava com Deus. Se você está com os joelhos dobrados, em pé ou sentada, conversando com Deus, se realmente aquilo é com seriedade, pode vir o que vier, você não se abala, porque a presença do Todo-Poderoso anula todas as ofensas que nós recebemos. Então ela ficou tranquila, conseguiu vencer na presença de Deus, falou com educação com o líder que estava meio estranho, né? E prossegue com o Senhor. Ela diz: Não, meu Senhor, eu não sou uma mulher angustiada. Não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta serva é ímpia. Eu estava orando. Assim é agora, porque é grande, assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele diz:
Vá em paz, pelo menos aí ele reconheceu que ele precisava garantir a bênção, porque vem pelo sacerdote. E a mulher ou o homem que estiver na dependência de Deus entende isso. Não se ofende com nada que venha da parte da autoridade. Fica na dependência de Deus, porque a bênção vem da parte dele. Por pior que fosse ali, mas a bênção de Deus tem que passar por ele. Enquanto Deus não tirasse ele da frente do povo, era por ele que a bênção tinha que vir. E Ana está na sabedoria de Deus. Ela verdadeiramente estava embriagada na presença de Deus, porque ela entendeu isso, não ofendeu e recebeu a sua bênção. Dependia dele. É bom que a gente saiba disso. Ele estava assim, mas enquanto Deus não tira da frente do povo um líder, é através dele que a bênção vem. Ele pode até fazer bobagem como esse fez, amaldiçoar, mas Deus anula a maldição dele, como anulou a Ana, a maldição dele não caiu por terra. Ana foi capaz de atravessar em pé, sem se ligar no que ele falou, e recebeu a sua bênção. Não se ligue no que seu líder falar, se ele não está bem espiritualmente, ele é um ser humano. Deus chamou os improváveis. Esse aqui era um improvável, mas foi da parte dele que veio a bênção para Ana. Então, não se esqueça disso. A autoridade, sendo boa ou má, para ser obedecida. Está escrito pelo Senhor, através de Paulo, escrevendo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 13. A autoridade, sendo boa ou má, para ser obedecida. Então, um discipulado de excelência como esse, não perca. Nem um dia, toda semana, de 7 em 7 dias. Online ou presencial. Não perca. Se for online, você já sabe, você escuta tudo que está no vídeo, tem um questionário, você responde tudo direitinho, tem que prestar atenção aos comentários da apóstola Rai, tem que estar lendo para poder saber responder, porque tem perguntas da leitura, tem pergunta dos comentários que ela fez. Faça tudo direitinho, porque não pode desperdiçar um discipulado desse. Foi o Senhor que trouxe para nós. É um discipulado que não tem razão para você se atrasar. Toda semana, todo o ministério tem a mesma lição, porque ninguém se atrasa. Se não pode ser presencial, vai ser online. Os discípulos com o vídeo em casa, somente copiando o que foi comentado pela apóstola e copiando que, as perguntas que tiver dentro da leitura ou do comentário, porque tem perguntas do comentário e da leitura. E tudo ficará bem e você verá o que Deus vai fazer nesse ministério. Ele fará coisas que você nunca viu. Teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, por causa da palavra, porque quem está reformando o ministério é o discipulador dos discipuladores do Senhor Jesus. E está escrito que ele é a palavra, João capítulo 1, versículo 14. Então estamos nas mãos do reformador, dos reformadores, que só quer uma coisa, que você ganhe, que você consolide, que você discipule e que você envie. É um processo contínuo até a volta dele, como está escrito em Atos 11. Então aqui nós estamos vendo, né, que ela superou, ele abençoou, ela chegou em casa, teve relações com Eucana, tudo nos conforme, tudo como Deus queria, e aí engravidou. E nós vemos no finalzinho do capítulo 1, o nascimento e a dedicação de Samuel. Então, vamos ver que a partir do versículo 19 do capítulo 1 de Samuel. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Oh, meu Deus, louvado seja o teu nome. Que nós possamos ter uma fé semelhante a de Ana. Desejar um filho, pedir ao Senhor para devolver ao Senhor com toda a segurança, avisa para o marido: não posso ir agora, estou amamentando a criança,
ela tinha que ter um tempo mais longo. As mulheres israelitas, elas davam mama mais tempo do que as mulheres que são do nosso país, do mundo ocidental. O mundo oriental era diferente, principalmente as israelitas. Então, elas davam mama constante, elas cantavam o Pentateuco. Ana, que a essa altura já sabia os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E passava para seu filho, passou para Samuel cantando. Elas cantavam a Bíblia, o Pentateuco. Principalmente a parte que está ali em Deuteronômio de 6, de 4 a 9, Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, era a base das mulheres israelitas, encucar como? Cantando, falando, andando, levantando, deitando, o tempo todo encucando. Então ela tinha só aquele período que estava amamentando, que geralmente era de 3 a 4 anos. Se era 3 anos, por aí assim, ó, o tempo dela foi um pouquinho mais longo, porque ela estava preparando a criança para entregar o sacerdote para viver lá em Siló, no tabernáculo, na casa de Deus. E aí, tudo bem, né? Louvado seja Deus, que essa fé seja nossa também. Ela não foi, porque a alegria, né, de estar com o menino no braço, subindo, descendo, como nós ficamos, teve o filho, vai para aqui, vai para lá, ela se sacrificou para poder dedicar a educação do menino, para quando ela entregasse o sacerdote, o menino não dá trabalho ao sacerdote. Quando ela falou que ia entregar ao Senhor, é justamente isso, ela não iria criar, ele estaria em Siló, no tabernáculo com o sacerdote, para aprender tudo que se devia fazer na casa de Deus e viver ali só para o Senhor. E ela estava preparando. E aí, você vê que encerra por aí assim, né? Depois de ter desmamado, ela levou consigo o menino, um novilho de 3 anos. Tinha também a oferta quando desmamava a criança, né? Você sabe que Israel estava cheio de leis. Você estudou o Pentateuco conosco, estamos no discipulado de excelência, você sabe tudo isso. Quando o menino foi desmamado, ela levou a oferta que tinha que ser levada. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, que eu sou aquela mulher que esteve aqui no seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Ah, meu Deus, como precisamos ter essa fé de Ana, pedir ao Senhor para dar ao Senhor o que nós pedimos, que de nós não temos nada. Que nós possamos estar assim bem atentos a tudo que Deus nos falou nesse discipulado de hoje, primeiro capítulo do livro de Samuel, o profeta, e que possamos estar realmente firmes até o final do último capítulo da Bíblia, entendendo que o caminho é Jesus e Jesus é a palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.